complexa, dependia de muito estudo, que eu não tinha disponibilidade de me aprofundar no assunto para falar, eu sou homeopata, assim, você pode vir, vou resolver seu problema. Faço algumas indicações, né, conheço, fiz um curso, foi em Viçosa, ele foi bem estruturado. Mas quando eu vi os florais, são tão mais simples, né, e mais acessível, então eu comecei a me encantar pelos florais, né? E aromaterapia também, me encantei muito. Mas são 3 formas assim, fantásticas, naturais, que realmente funcionam, né, e que podem mudar a história de vida das pessoas de uma maneira simples, de uma maneira barata, vamos dizer assim, com relação aos remédios alopáticos, né, e resolve muitas coisas. Resolve todas? Não. Né? A medicina cartesiana, é claro que tem seu lugar, a medicina tradicional, para alguns casos, né, ela é fantástica também, mas como as coisas vão se completando, nada é suficientemente, né, poderoso para resolver todos os problemas, então cada um trata de uma coisa e a gente vai percorrendo esses tudo um grande saberes. Depende, né? Depende disso, depende disso. Vamos complementando. Isso, né? E a gente, um saber vai complementando o outro, né? E a gente vai fazer as indicações de acordo com as demandas pessoais. Ah, legal, muito bacana. Foi um conteúdo assim bem interessante mesmo, falando sobre essa questão da metafísica que traz o emocional para o que a gente sente no nosso físico. E nessa época de pandemia, que a maioria das pessoas está em home office, não a maioria, né? A maioria não está, mas muitas pessoas estão, né? Começa a vir muitas coisas devido ao isolamento, devido a, às vezes, uma vida social que tinha não tem mais. Isso vai refletindo no corpo, né? A gente vê muito isso. Tem. Não só a dor na lombar por ficar muito tempo sentado na cadeira, mas outros tipos de Também é uma oportunidade, sintomas, né? Da gente se conhecer melhor. Sim. E a questão da aromaterapia eu acho muito interessante. Eu tava vendo um documentário na Netflix, é uma série de documentários. O primeiro episódio chama A Indústria da Cura. E o primeiro episódio é sobre aromaterapia. Aí fala sobre os óleos essenciais, aí fala de alguns pacientes que estavam no hospital, nos leitos, né? Aí chegava uma terapeuta e pegava os óleos essenciais, passava, e as pessoas iam se sentindo melhor com aquilo ali. E assim, muito legal. Eu assisti essa semana e não imaginava que você ia falar sobre isso. Legal. E como aqui sempre as coisas se encaixam, né? Exatamente. E tem o difusor que é muito poderoso, porque ele trata exatamente com o odor, né? Você vai respirando aquele cheirinho, vamos supor, durante a noite, né? E aquilo vai se tratando. Aquilo vai fazendo um efeito terapêutico. E isso, né? faz muito sentido. Eu cheguei a fazer faculdade de química e a gente pegava algumas como é que fala? Algumas plantas assim, e a gente extraía a substância ali, fazia sabonete, fazia algumas coisas, fazia vários óleo, saía puxando para opção de coisa dentro do laboratório. E realmente, as propriedades, por exemplo, você pegar o hortelã, as propriedades do hortelã, você transformando ele em óleo, você deixa aquelas propriedades mais concentradas, né? Sim. E aquilo ali vai entrar no seu corpo, né? Passando aqui, ou pelo difusor, e aquilo ali vai fazer um efeito. Então, se tem um problema mais no estômago, o hortelã vai ajudar, uma irritabilidade na pele. Exatamente. É bem interessante. E é de uma forma natural que o corpo reconhece como natural. Não é uma química estranha, que às vezes você usa um remédio e aquilo não é compatível com você. Né? Teoricamente, ele serve para o seu problema, mas na hora que você vai usar, não é compatível por algum efeito colateral, né? Que é insuportável, que você tem que interromper o uso e tal. E essas coisas, tratamentos naturais, o seu corpo reconhece como natural. Então, dificilmente vai dar um efeito colateral indesejável, porque o seu corpo vai assimilando aquilo com muita naturalidade, exatamente porque não tem uma química que agride. Então, é muito interessante. É bem legal. Mas, né, agora puxando para a psicologia, a gente estava conversando um pouco antes de começar o nosso podcast, você estava falando um pouco sobre a palestra que você tem e que foi a última que você fez antes desse episódio, que é a dança das emoções. Você falou um pouco ali, eu fiquei realmente muito encantado. O Poti assistiu, né, Poti? Não, eu cheguei atrasado no dia, mas eu... Quando ela começou a falar, eu falei, poxa, tinha mudado totalmente a minha perspectiva quando eu cheguei lá. Mas enfim, né? Então aí... eu pensei que tivesse assistido. Mas eu fiquei encantado do jeito que você estava falando ali.
Eu achei incrível. Se você pudesse assim, dar uma explicação assim, melhor sobre o que é a dança das emoções. A gente vai dançar um funk aqui com ansiedade. Como é que é esse negócio? Na verdade, assim, o Cristiano, né, professor de PNL, me desafiou a falar para essa turma que está cursando, né? Como eu já passei por essa etapa, ele então, semana retrasada, o Luiz falou, e essa semana passada eu falei alguma coisa. E eu fiquei pensando o que eu poderia falar para a turma que fosse, assim, fazer assim uma ponte com a PNL, mas também com a minha vivência, né? Com as minhas opções, etc. Daí comecei a pensar, e quando a gente pensa, os 10 vão aparecendo, né? E eu resolvi fazer essa metáfora, né? O título que eu dei para a palestra foi exatamente isso. A vida é uma dança. Porque eu acredito que seja mesmo, né? A dança de quê? A dança das emoções, a dança dos sentimentos, dos desafios, dos compassos e descompassos, encontros e desencontros, que são típicos da música e típicos da dança também, né? Então eu fiz a seguinte metáfora. A dança, ela tem ritmo, tem movimento. E na vida também tem ritmo e tem movimento. Né? Nós não somos estáticos, as coisas vão passando, né? E a gente vai se movimentando. E a PNL fala que a flexibilidade é um mecanismo de sucesso, é um dos pilares, né? É um dos pressupostos da PNL. Então, se nós não tivermos flexibilidade para lidar com os acontecimentos, né, com as coisas que acontecem tanto de bom ou tão de ruim, ou com de repente um plano que você faz e vem uma outra demanda para você ter que mudar a direção, você tem que fazer uma outra coisa, né, para poder se adequar à realidade, você não vai ter um ritmo adequado nem saudável e nem vai fazer um movimento que a situação exige. E quando a gente não é flexível, a gente endurece, a gente acaba se quebrando, porque nós precisamos ter uma flexibilidade, que eu falo flexibilidade do elástico, né? Que ele é flexível numa medida que o fabricante determinou, mas ele é flexível diante de um limite. E nós também precisamos dessa flexibilidade, sempre tendo uma possibilidade a mais de sacar assim de dentro de nós uma outra estratégia, igual o Waze, né? Exato. Tem que mudar de direção. A gente estava vindo para cá e o Luiz entrou na rua errada, falou, ih, agora isso aqui, porque e faz outro caminho. Então, na vida eu acho que é mais ou menos parecido. E na dança também, né? Na dança comum, né? Dança de salão, e na vida também nessa metáfora. E também tem melodia que dá sentido à música. Né? Uma letra pode ser riquíssima, mas se não tiver uma melodia bonita, fica a coisa assim meio que pelas metades, né? E o que é na vida? A vida são os projetos, os relacionamentos, os sonhos, também que dão sentido à vida. Então tem vida sem melodia, né? Tem vida assim, você não tem propósito, você não tem o que alcançar, você não tem alegria, você não tem vontade de conhecer coisas novas e se desafiar. É como se fosse uma vida sem melodia, uma vida sem encanto. Né? E a melodia dá um encanto, né, para a música. Então nós temos todos os recursos necessários dentro de nós e precisamos acioná-los, precisamos de acreditar neles, eles são possíveis, né? Eles são reais, e esse também é um pressuposto da PNL. E aí acontece uma mudança de música. Quando você está num salão dançando, somente baile de formatura, qualquer outro lugar, toca lá uma valsa, todo mundo fica, né, dançando, de repente dá uma parada assim, começa a tocar um rock, muda o ritmo, muda tudo, aí todo mundo vai separar, estava dançando junto, de repente separa, aí fica aquele outro ritmo, né? Aí de repente dá uma pausa, de repente vai tocar outra coisa, e a vida é assim também. Né? Você planeja uma coisa, põe um ritmo na sua cabeça, como se você imaginasse uma música na sua cabeça, de repente muda tudo. Né? Mudou para melhor ou para pior, ou que te desafia, e você vai ficar naquele negócio. Não, você tem que acompanhar. Né? Mesmo que leve um susto, fique branco, fique pálido, deu dor de barriga, mas tem que acompanhar o ritmo, porque a vida está exigindo uma mudança. A gente tem que entender que tem coisas que a gente pode mudar, e tem coisas que a gente tem que dar um jeito, né, de fazer da melhor forma possível, porque não está no seu controle. Então eu sempre digo que o possível nós fazemos, o impossível Deus faz. E tem coisas que acontecem independente da nossa vontade. E a gente precisa, nesse momento, de ter a flexibilidade, de mudar o ritmo, mudar o que você estava imaginando, né, igual o Waze faz, e fazer um outro roteiro, lidar com a situação de uma outra forma, né, desafiadora, mas é preciso, né, aproveitar as oportunidades. E a PNL fala disso, é melhor ter escolhas do que falta delas. E a gente precisa estar sempre escolhendo. E, na medida do possível, escolhendo da melhor forma, né? E na dança, tem erros que acontecem, tem tombos,
né, no treinamento de um passo diferente, principalmente pelos profissionais, né? Tem desencontros, tem retomadas, né? Tudo isso faz parte do aprendizado, de quem está aprendendo a dançar ou aprendendo qualquer coisa, né? E na vida também a gente aprende. A gente aprende com os acertos, aprende com os próprios erros, aprende com os acertos e erros das pessoas, né? E eu digo que a vida é uma escola. E nessa escola, você pode ficar na primeira série toda a vida, como pode evoluir. Agora, se você ficar na primeira série, você vai pagar um preço muito alto. Muito mais do que quem faz escola normal e paga uma mensalidade. Porque na escola da vida não tem mensalidade. A mensalidade é o que você aprende, é o que você faz ao longo do caminho. Né? E se você fica parado, no final, o preço é altíssimo. Muito mais do que qualquer dinheiro pudesse pagar. Então, essa disponibilidade, está aprendendo, está se reconhecendo, está se autoconhecendo para poder ser melhor a cada dia, é importante. Para não ficar parado, né? Porque, querendo ou não, o tempo vai cedindo sobre nós. Nós não somos os mesmos de ontem. Né? A B.R. Stevens fala que nós não nadamos no rio 2 vezes, porque o rio não é mais o mesmo, e nem nós somos os mesmos, porque as águas já foram. Aquelas águas que nos banharam, nunca mais vai banhar a gente outra vez, porque o rio ele é vivo, ele vai andar, as águas vão correndo. Né? Então, pensando nessas coisas que eu fiz isso, né? Então, eu creio assim, que a gente tem que dançar no ritmo da música, da nossa própria existência, buscando harmonia no compasso, do nosso jeito, porque ele é único, cada um tem o seu, e faz parte da grande aventura, no baile da vida. Então, a gente precisa de saber bailar, de saber dançar, né? E buscar ajuda quando necessário. E eu aprendi que buscar ajuda, eu faço isso na minha vida em 3 direções. Buscar ajuda em direção do alto, buscando o poder de Deus, né? Eu sou cristã e creio em Jesus, então eu professo essa fé. Creio também que eu posso buscar ajuda dentro de mim mesmo, com o percurso que eu já fiz, com os recursos que já estão instalados dentro de mim, da minha memória, das minhas vivências. E se isso não for suficiente, se eu estiver muito embolado no meio de campo, eu tenho que procurar uma terceira pessoa. E essa outra pessoa para bailar comigo. Tem que convidar essa pessoa para bailar comigo por um compasso de vida, quem sabe, por um tempo necessário para que a gente possa passar a história limpo, que a gente possa ressignificar, possa se fortalecer e caminhar e continuar bailando, porque o show não pode parar. Então, essa metáfora que eu fiz com a dança é exatamente essa, para falar dos ritmos, né, para falar das pausas necessárias. Toda pauta tem pausa. Né? Uma pausa dá um sentido assim, diferente para a música, ou muda de ritmo, ou então muda alguma coisa. E a vida também é feita de pausas. Sim. Pausas, que a gente precisa de repensar alguma coisa, precisa de olhar para dentro, ter essa coragem de identificar fragilidades e a coragem de poder falar delas, colocá-las a limpo diante de nós, para que a gente possa desagarrar, né? E não ficar arrastando feridas emocionais pelo resto da vida, justificando, né? Que não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo por causa disso, por causa daquilo, nada disso. E tem uma resposta Pinelli muito interessante que fala: nós podemos ter uma infância feliz, apesar de sermos adultos. Não precisamos ficar escravo de erros que as pessoas fizeram, de alguma incompetência emocional que aconteceu, e acontece, porque ninguém é perfeito mesmo. Não precisamos ficar escravo do sofrimento, nem da dor, nem do passado. Que nós podemos ter uma infância feliz a qualquer momento, a qualquer idade, desde que a gente tenha essa predisposição interna de poder enxergar isso tudo, lançar um novo olhar sobre essas situações, resolver essas situações, extrair o que tem de melhor nelas e continuar no baile da vida. Né? Sem mágoas, sem resquícios, sem carregadores que não são suas, e sem carregar culpas, né? E muito menos rancor, ódio e ira, porque isso adoece e mata as pessoas. Então temos que descobrir novos valores, novos caminhos, novos desafios, para ter uma vida de qualidade emocional. E tendo uma vida emocional de qualidade, com certeza o corpo também vai ter saúde. E com essa estrutura, né? Essa harmonia, com essa sintonia, né? Corpo, alma e espírito, então você tem mais possibilidade de ser mais feliz, né? E na medida que a gente só dá o que tem, você tendo, né, essa possibilidade, as pessoas que estão com você também vão ter essa oportunidade de experimentar a nossa melhor versão. Não vai ser o tempo todo mundo tem seus momentos, né? Vários que a gente passa, a gente não é robô, né, de ficar agindo toda hora do mesmo jeito, igual um computador, né? A gente não é assim. Mas tendo essa dinâmica e percebendo essas coisas, né, fica mais fácil. A gente se perdoa,
perdoa o outro, entende uma coisa, entende outra, mas procura entender, e essa dinâmica assim, amplia um pouco o olhar, né, e para de ficar culpando as pessoas e justificando uma má conduta por conta de alguma coisa que alguém fez. Né? Sai desse lugar infantilizado, né, e começa a fazer as coisas de uma maneira mais amadurecida, de uma maneira que pode